falar sobre rol taxativo e os próximos passos. Como é que a gente vai lidar, enfim, com o que está acontecendo, todo esse cenário político, todas as decisões, né, que muitas pessoas judicializaram, existe toda uma complexidade sobre isso. E para conseguir tratar sobre esse tema, vai estar aqui presente o Dr. Paulo Liberalesso e a doutora Carla Bertin, do Autismo Legal. Eu já vou ver aqui, deixa eu chamando aqui. Vocês vão encaminhando, entenderam? Que aí a gente já vai formando essa rede aqui do bem, todo mundo informado. Aham. E acho que eu já chamei todo mundo. Quem está? Eu estou vendo uma parede. Ô, doutor, tudo bem, Oi, doutor Dani, Paulo? tudo bom? Tá perfeito o áudio, O áudio tá bom para você? O vídeo tá também? ótimo, o vídeo tá ótimo também. O vídeo tá Legal. perfeito. Agora só falta a doutora Carla entrar, que já deve estar por aqui. Deixa eu Tá vendo o verificar. meu quadrinho aqui do Iron Maiden, Dani? Top, com o seu rosto aí no meio. Eu fui dar uma aula em Santos para uma grande amiga minha, Ana Paula Chacur, né? Eu vou todo ano lá dessa aula em Santos. E aí ela fez esse quadrinho para mim, e é o Ed ali do Iron, né? E tem a minha cara aqui, ó. Muito top. Na verdade, assim, esse seu set, ele tá muito legal. A forma que você mexeu com iluminação e tudo. Mas você saiba de uma coisa. Sempre nós temos oportunidade de zoar em alguma coisa. Eu sei que você deixou isso perfeito. Mas a próxima live vai ser com o Selma aí pra gente discutir bastante. Nossa, Não, você falou nele, acabou de aparecer uma mensagem dele aqui em cima, ó, Lucelmo entrou ao vivo, não sei no que lá. Parece que ele ouviu. nossa, viu? Ele ouviu. Peraí, não vou deixar isso acontecer. Então, né, só para contextualizar para o pessoal, como é que vai ser mais ou menos a dinâmica aqui, né? A gente vai chegar e falar para vocês como é que está a situação em relação ao rol taxativo, o cenário político sobre isso, né? Sobre todo esse contexto. E daí nós vamos caminhando para os próximos passos, porque existem muitas dúvidas sobre uma ação em relação, por exemplo, você quer que seu filho faça, ele tenha necessidade, né, que você queira, mas que faça uma intervenção conforme a análise do comportamento. E como é que a gente monta? Quais são os certos requisitos importantes, como horas, enfim, a gente vai discutir isso numa ótica da análise do comportamento, legal, e o Dr. Paulo Liberalesso trazendo toda essa questão da neurociência e como neuropediatra. Doutor? Não, eu acho que essa live vai ser, eu acho que essa live vai ser super produtiva, Dani, super produtiva. Eu tinha marcado uma live com a Carla, há 1 ou 2 semanas atrás, e no dia, na noite que a nossa live, ela viajou para Brasília, porque era o dia da votação do rol taxativo, evidentemente que ela não poderia perder, né? E aí eu tinha essa live hoje marcada com a Dani, e aí ontem eu pedi gentilmente se a Dani aceitava que a gente fizesse essa live a três, e ela, evidentemente, sempre muito gentil, percebendo que a contribuição seria enorme, né? Se a gente pudesse aqui usar um pouco o conhecimento da Carla. A Carla, eu acho que talvez hoje, pessoal, seja uma das advogadas que mais entende dessa interface entre direito e saúde no que diz respeito aos transtornos do neurodesenvolvimento, né? Nós temos grandes profissionais, operadores do direito, trabalhando com isso hoje aqui no Brasil, mas a Carla, por uma questão pessoal, né? Ela é mãe de um garoto no transtorno do espectro do autismo, evidentemente, ela tem uma relação muito íntima, muito próxima com esse tema, e ela é uma pessoa extremamente engajada, né? Extremamente engajada. Então, acho que hoje a gente vai poder aprender demais com ela. A gente vai vir mais para ouvir mesmo. A Carla, ela é fantástica. Eu tive a oportunidade de fazer 1 ou 2 lives com ela, e sempre é um momento de enorme aprendizado para mim. E isso é incrível, essas interfaces, como você trouxe do autismo, né? Que é uma complexidade tão grande envolvida.
E aí a gente não pode ficar dentro daquela caixinha achando que o especialista vai ser só aquele ali relacionado à intervenção. Nós temos os advogados que estão relacionados, obviamente, os médicos relacionados a isso, e muitas outras pessoas que estão criando diversas ferramentas que a gente não enxerga diretamente isso. Igual, eu vou me falhar o nome agora, tem um professor da USP, que é um querido, que a gente sempre troca bastante informação, que ele é da área da ciência da computação e desenvolvendo toda uma questão com redes neurais para fazer registros de forma mais fluida das intervenções. E aí a gente vai vendo tantas interfaces, né, entre os profissionais. Eu sempre E digo, né, Dani, eu acho que a coisa que mais me encanta na análise do comportamento, fora a ciência propriamente dita, mas é a possibilidade de pessoas de formações muito distintas poderem interagir, né? Você vê, você tem a galera da medicina, você tem a galera da psicologia, da terapia ocupacional, da musicoterapia, da engenharia, de softwares. Você tem a galera da educação também, hoje entrando muito pesado na análise do comportamento. E isso é uma coisa muito interessante, porque eu sempre digo, tem uma coisa que é meio óbvia da gente falar, né? Mas quando um psicólogo olha para a análise do comportamento, ele olha com toda a bagagem dele, né? Quando um fonoaudiólogo olha, ele olha sob o prisma dele. Então, a riqueza disso é enorme. A Carla mandou uma mensagem e disse que ela está online já. Você viu ela por aí, Dani? pronto, tô vendo. Eu não vi o pedido dela, não apareceu para mim. Mas eu acabei de solicitar. Fiz a Legal. solicitação Então aqui, ela já deve ela estar. já. E Sim. hoje em dia também tem uma coisa muito interessante que o pessoal que lida com tecnologia, né, está entrando muito forte na análise do comportamento, né? Eu tenho um grupo de 3 engenheiros que trabalham comigo, enfim, de uma empresa que a gente tem. A gente produz pedaços de softwares para soluções não um software completo, mas pedaços de softwares para soluções assim. E isso tem tudo a ver com a análise do comportamento, né? Então, quer dizer assim, é uma riqueza de interações enorme, né? Tá dando um Oh, errinho, não tô conseguindo deixa eu ver aqui. Tá dando erro toda vez que eu tento deixar ela entrar. Carla, tenta desligar o teu e entrar de novo, linda. Já me aconteceu isso, e se eu desligo e Qualquer tento de coisa novo, daí acho que. a gente baixa aqui. Eu fiz a solicitação para ela novamente. Deixa eu ver aqui se. Ah, agora foi. Ah, Agora Oi, foi. pessoal! olá! Boa Eu já estava saindo para noite! entrar de novo. Boa Você noite, sabe, Dani. Carla, Boa que noite, doutor. eu sempre digo que a minha vida é uma vida de muito poucas emoções, assim, porque meus dias eles são muito iguais, né? Acho que uma das poucas emoções que eu passo na vida é nesses pequenos segundos que antecedem o início da live. Porque você nunca sabe, sempre dá errado, às vezes dá certo, mas é um momento muito emocionante esse, né? Total. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu semana passada. Eu tinha uma reunião muito, muito importante, com pessoas muito importantes, e eu não conseguia entrar de jeito nenhum. E eu colocava meu WhatsApp funcionando e tudo. Eu descobri que eu estava na rua, mas estava tudo certo para fazer a reunião da rua. Eu estava num lugar bom para fazer. Eu descobri que eu tinha estourado meu pacote de dados. Eu estava sem Aí, internet. ó, viu? Eu não consegui entrar de jeito nenhum, foi vergonhoso, assim, sabe? Então, essas coisas, essas emoções, você acha que eu nunca tive uma emoção tão grande quanto na última semana. Mas Eu descobri é três sempre dias assim. depois que eu não entrava porque eu tinha estourado os dados. Toda vez que dá errado, a história é sempre a mesma. Eu tinha tudo para dar certo, mas dá errado. É, bem isso. Gente, que time, hein? Adorei o convite aí da live. Nossa, tá. Eu tô me sentindo muito, muito honrada. Muito obrigada por todo esse evento aqui, né? Estamos aqui todos juntos e espero que a gente possa também, eu possa contribuir também de alguma forma. E, e assim, nós estávamos falando agora como você está envolvida de corpo e alma em todo esse processo, né, do rol taxativo desde o início. Eu estava falando com o Paulo, como cada um vai no seu foco, né? Eu infelizmente eu não consegui acompanhar isso de forma adequada
E graças a você, que você consegue compilar tudo isso e trazer para a gente foi conseguindo, eu fui conseguindo absorver esse conhecimento. E aí vem uma situação que eu queria que você nos dissesse. O que esse rol taxativo impactou? O que a gente tem de informação até então? O que a gente já tem de impacto para as famílias? E em relação ao posicionamento que o Congresso está, o presidente, como é que está essa situação atual, para quem está aqui na live entender o panorama? Então, primeiro de tudo, assim, que para mim foi tudo muito doido, se eu posso usar esse tipo de termo para explicar. Aconteceu tudo de uma forma totalmente não planejada, não esperada, as coisas têm acontecido, e quando eu me vi, eu estava envolvida com isso. É muito, mas muito importante que todo mundo entenda que isso não é um projeto meu e nem de uma meia dúzia de pessoas. Teve muita gente envolvida, muitos projetos, muitos arrobas envolvidos nisso, muita gente que não é famosa, gente que é famosa, enfim, muita gente envolvida com isso, porque é um assunto extremamente sério. Muitas pessoas, por conta do autismo, tá liderando esse movimento, esse projeto de lei e tudo mais, né? Desde antes da gente ter a ideia do projeto de lei, quando ainda era questão de decisão da STJ, o autismo tomou frente dessa briga por peitar essa decisão do STJ, com todo respeito aos ministros que estão ali, não estão ali por acaso, mas nós ousamos contrariar e falar contra essa decisão. E aí muita gente achou que era coisa de autismo isso, né? Então, o primeiro ponto importante, ou melhor, o segundo. O primeiro é que não é de uma única pessoa, nenhum único arroba, nenhuma única causa, enfim, é de muita gente. O segundo ponto importante é que isso não trata de autismo. Isso não trata de pessoas com deficiência, isso não trata de pessoas com doenças raras. Na verdade, é para toda e qualquer pessoa que tenha plano de saúde. Inclusive, aqueles que não têm plano de saúde também são impactados com esse projeto de lei e com a decisão. Porque quando a gente teve, né, e retomando um pouquinho, quando a gente teve no STJ, lá em cima, em Brasília, os ministros que decidiram pelo rol taxativo, isso é, a gente só tem direito ao que está na listinha da ANS. Se a gente tem limitação aqui no plano de saúde, aqui no SUS a gente não tem nenhum tipo de limitação, porque a nossa Constituição garante a saúde integral para todo mundo. Então, se aqui estão limitando a gente, para onde a gente vai correr? Para cá. Porque aqui a gente tem a saúde plena garantida. Então, no fim das contas, esse tipo de decisão do STJ poderia e impactou diretamente todos os brasileiros. E não somente aqueles 50 milhões que são os usuários do plano de saúde. Diretamente, esses 50 milhões, mas de forma indireta, na realidade, todos os brasileiros. Todos aqueles que precisam pensar na sua própria saúde. Então, teve todo esse trâmite e envolve tudo isso de gente. Em que pé que a gente está, né? Depois que teve a decisão do STJ, que foi, assim, assustador, eu me lembro que quando teve a decisão, logo em seguida, na mesma noite eu fiz uma live e falei, gente, são minhas primeiras impressões. Eu ainda tenho que digerir tudo o que aconteceu para trazer mais informações para vocês. E naquela noite eu dormi. Mas na noite seguinte eu não conseguia dormir. Eu ficava de madrugada com aquilo na minha cabeça e eu começava a chorar. Me deu uma angústia tão grande, porque eu falava pro Zé, o meu marido, famoso Zé, né? Todo mundo sabe o nome dele, mas não sabe que cara que ele tem, porque ele se esconde, né? Mas eu falava para ele, eu preciso pensar em alguma solução. Tem um monte de gente que está me perguntando, Carla, o que eu faço? Eu não tenho resposta para isso. Talvez vocês não tenham noção da angústia que me causou tudo aquilo. Não que eu tivesse que ter uma solução, mas as pessoas imaginavam que eu teria, e eu não tinha solução para aquilo. Mas, graças a Deus, muitas outras pessoas também pensaram a mesma coisa que eu e começaram a se unir. Eu acredito muito em Deus e acho que Deus foi unindo pessoas em vários lugares e falou, ok, vou ajudar vocês a pensarem em alguma coisa. Então, assim, tentando explicar de uma forma muito didática, quando a gente tem alguém que não obedece uma lei, a gente vai procurar quem? A justiça. Vai falar, aqui a gente tem uma lei e estão desobedecendo. Então, olha, manda ele obedecer o que está na lei. O problema é que quem está desobedecendo, que tecnicamente estaria na lei, é a própria justiça, os ministros do STJ. Só que nunca teve uma lei específica dizendo rol da ANS, tem o caráter exemplificativo. Que nunca ninguém questionou isso. Sempre teve esse caráter. E aí agora a gente precisava de uma lei. E por isso foi com tanta urgência. Só para a turma ter uma ideia, assim, normalmente um projeto de lei demora
Um projeto de lei rápido, demora em torno de uns 3 meses, só a elaboração da lei, para depois aprovação no Congresso e no Senado e tudo mais, né? A gente tem projetos de leis que estão andando faz muito tempo, ou estão parados há muito tempo, enfim. E por conta dessa urgência, a princípio foi o Congresso, né, os deputados federais que entenderam esse caráter de urgência e fizeram um grupo de trabalho, o presidente do Congresso, presidente Lira, ele convocou ali um grupo de deputados federais que fez um projeto de lei em 10 dias. A gente, eu e tantos outros, participamos na elaboração desse projeto de lei. Tinha que ser alguma coisa viável, alguma coisa segura para o usuário de plano de saúde, mas para o plano de saúde também. Não dava para a gente inventar coisas que não faziam sentido, tinha que ser alguma coisa segura juridicamente. E todo mundo ficou muito satisfeito com a elaboração desse projeto de lei. Foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados. Depois, precisa ir para o Senado para que um projeto de lei seja aprovado, né? Se é feito no Senado, vai para o Congresso. Se é feito no Congresso, vai para o Senado. E aí, no Senado, também teve mais um tempo onde eles revisaram. A gente teve audiência pública, aquela que vários de nós falamos e tudo mais. E então, aprovaram também por unanimidade no Senado. Depois que passa no Congresso, no Senado, vai para o presidente, para que ele sancione e diga ok, ou ele veste e fala, não, nada disso aqui. Graças a Deus, nós temos assim muitos, mas muitos sinais ou até declarações de uma forma aberta de que este projeto de lei vai ser sancionado. A gente estava imaginando que já seria essa semana, mas essa semana foi quando chegou o projeto de lei na presidência, então provavelmente semana que vem a gente já tem a sanção desse projeto, e aí sim deixa de ser um projeto de lei e passa a ser uma lei federal, ok? Então vale em todo o Brasil, não tem essa história de que aqui na nossa cidade não vale, no nosso estado não vale, porque é uma lei federal. Ô, Carla, deixa eu te perguntar uma coisa, que é uma coisa que uma visão que talvez pareça muito simplista, mas se a gente voltar a um ano atrás, era exemplificativo, né? Como você disse, ninguém discutia isso aí, e era vida que seguia, e mesmo assim, a gente tinha uma enorme dificuldade, em muitos casos, de conseguir a liberação da terapia. Muito bem, depois de toda essa folia, então, olha o trabalho que isso deu, mas depois de toda essa folia, assim que o presidente ele sancionar essa lei, nós vamos voltar a um ano atrás. Exatamente. Então, mas eu sei que eu posso parecer um pouco pessimista, mas eu não sou pessimista, eu sou muito realista. Então, depois de toda esse barulheira, essa quantidade de dinheiro que foi gasto, de tempo de gente importante que foi gasto, nós vamos voltar a um ano atrás. Então, a minha pergunta é a seguinte: ele vai sancionar, lógico, né? Não tem nem cabimento, não tem que pensar diferente. Mas depois que o presidente sancionar, o que nós, como usuários de plano de saúde, de fato ganhamos que nós não tínhamos há um ano atrás? Porque um ano atrás já era um suplício conseguir aba e me parece que vai continuar. O que você pensa sobre isso? Então, um terceiro ponto importante desse projeto de lei, que é bem bacana, ainda bem que você perguntou, porque talvez, como eu falo muito disso, eu ia passar batido nessa informação. Esse projeto de lei impacta especificamente o pedido judicial de tratamento. E qual é a diferença? Você, médico, prescreve um tratamento para mim. Eu pego esse laudo e mando para o meu plano de saúde. Quando o plano de saúde fala, ok, vai lá na rede credenciada, ok, eu te dou um reembolso de tanto, ou não, você não tem direito a esse tratamento, a gente está falando na questão administrativa. Eu não precisei de um processo para pedir para o convênio falar que tem ou não tem e tudo. Então, este projeto de lei não muda em absolutamente nada a questão administrativa. O meu relacionamento com o médico, o meu relacionamento com o plano de saúde, o meu relacionamento com a ANS não vai mudar. Onde vai impactar é nos processos. Então, vamos voltar a um ano atrás. O que a gente tinha um ano atrás? O médico prescrevia alguma coisa, eu pedia para o plano de saúde ou me atendia ou dizia que eu não tinha direito. Quando ele falava que eu não tinha direito, eu procurava um advogado ou a Defensoria Pública, que atua de forma gratuita, e eu solicitava isso em juízo. Eu ia pedir para o juiz, juiz, doutor Paulo me deu esse laudo, eu preciso desses tratamentos, meu convênio X não está me dando tratamento. O advogado apresentava isso, o juiz ia analisar, então determinava, olha, convênio você precisa atender, olha, o convênio vai te atender, mas você tem direito à rede credenciada e todos esses detalhes assim.
Antes, a gente não tinha muito parâmetros com relação ao que podia ser prescrito ou não. Quando nós elaboramos, e aí nós, né, lembrando sempre, foi um grupo grande de pessoas, de advogados que estavam ali atuando e tudo, nós nos preocupamos muito com a segurança jurídica dessas prescrições. A comunidade autista, apesar da gente ter muitos aventureiros, defende muito a questão de evidências científicas do tratamento, que tem a comprovação de eficácia, de evidência, blá, blá. E a gente colocou essa trava, que na verdade é uma segurança jurídica, inclusive para os planos de saúde. Então, agora, a grande diferença de antes para agora é que antes a gente não tinha muitas regras com relação ao que eu podia pedir em juízo. Agora não. A gente tem estabelecido que eu preciso ter um plano terapêutico, eu preciso ter o que foi prescrito, tem que ter evidência científica daquilo que o médico está pedindo, ou precisa ter a indicação em um órgão de saúde internacional que recomende aquele tipo de tratamento e que faça no teu próprio país. Vai imaginar que eu estou falando de um tratamento que é feito no Japão. Eles recomendam, mas não fazem no Japão? Né? Não faz sentido. Então, tem que ser recomendado lá e tem que ser feito naquele país. Esses são os dois requisitos alternativos, ou uma coisa ou outra. E se a gente destrinchar um pouco melhor, todo órgão de saúde internacional só vai aprovar uma coisa que tem evidência. Concorda? Né? Então, o que acontece... Ele deu risada, sinal que não necessariamente. Mais ou menos, né? Nós já entendemos que não necessariamente... Você viu as diretrizes do SUS lá, a quantidade de coisa que está socada lá dentro sem evidência científica nenhuma, né? Podemos, mas não é o nosso caso aqui. Mas tem uma quantidade... Mas a gente tem esses dois requisitos. Basicamente, essa é a grande diferença de um ano atrás para o que a gente vai ter depois da sanção presidencial. Agora a gente tem regras mais claras sobre o que pode ser solicitado em juízo e quais são os parâmetros, né? E aí eu dou um exemplo bem escrachado para as pessoas entenderem o que isso pode impedir. Pode impedir de pedroterapia, de cheiroterapia, entende? De coisas que não fazem o menor sentido. Obviamente, a gente sabe que médicos prescrevem com segurança e responsabilidade, né, doutor? Se o senhor prescreve alguma coisa que não faz o menor sentido, você pode responder judicialmente com relação a isso. Então, a gente parte desse princípio que os médicos estão sendo responsáveis e que talvez uma medicina mais desatualizada vai precisar se atualizar para prescrever coisas que não façam parte do rol da ANS, porque isso fala de processos judiciais. E aí depois a gente pode falar do que se trata ainda a nossa relação com a ANS. Sabe a impressão que eu tenho, Dani, Carla, também, porque as pessoas podem estar tendo a falsa impressão de que dessa forma como vai ficar agora, daqui a poucos dias, que os processos, que isso aí vai simplesmente sumir da nossa vida. Isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque o plano de saúde, eu não diria, os grandes planos a gente não tem mais tanta dificuldade hoje, viu? A gente tem muita dificuldade com planos menores e principalmente com planos que não são privados, aqueles planos que são, por exemplo, planos empresariais. Isso é um problema gigantesco, né? Então, não é que esses processos vão simplesmente desaparecer, eles vão continuar acontecendo, porque os planos vão continuar negando. Só que o trâmite legal, a partir da negativa, ele me parece, como tem... Está muito clara agora a regra do jogo, né? Então, o trâmite legal, a partir da negativa do plano, ele vai ficar um pouco mais fluido. Agora, liminar vai continuar exatamente como está, porque isso que aconteceu não faz o plano de saúde compreender, na verdade, que ele vai precisar liberar, ele vai continuar negando. Então, a nossa vida, ela vai ficar talvez um pouco mais fácil, mas isto não é a nossa tábua salvadora, né? Eu lembro, Carla, eu acho que até no dia, salvo engano, Linda, eu até te mandei uma mensagem, porque eu me lembro que eu estava na academia, quando terminou a votação, e as mães começaram a me mandar mensagem. E eu falei, calma, gente, vamos ter paciência, vamos ver como as coisas vão se organizar, isso acabou de acontecer, faz 15 minutos, né? Mas no dia seguinte, que eu não me lembro se era uma quarta ou uma quinta-feira, mas no dia seguinte, uma mãe me ligou e disse, o plano, enfim, não era era um plano de São Paulo, o plano já me informou que no prazo de 48 horas estão suspensos os atendimentos do meu filho. Então, veja assim, é muito complexo isso, né? E tem uma outra questão, Carla, também que eu acho que você podia clarificar, que é assim, o plano, se ele for privado, ou se ele for um plano de empresa,
a responsabilidade legal, ela se mantém exatamente a mesma, né? Exato. Então, a gente pode ter o plano individual, o coletivo por adesão, o de PJ empresarial, pode ser rede credenciada, pode ser livre escolha de profissionais, pode ser coparticipação, não tem diferença nenhuma. As regras dele são exatamente as mesmas. O único plano que tem uma regra diferente, mas quando a gente leva em juízo, a gente consegue também deixar muito equivalente um ao outro, é o plano de autogestão. Normalmente, para quem trabalha em empresas públicas, aquele que você paga todo mês um valor e a própria empresa tem auto-administra o seu plano de saúde. Então, empresas que têm esse tipo de plano de saúde de autogestão têm algumas regras diferentes que não isenta, sob hipótese alguma, o direito ao tratamento adequado, de acordo com a necessidade do paciente. Então, o princípio é sempre o mesmo. O paciente precisa daquilo. Eu vou dar um exemplo que eu uso em todas as minhas reuniões. Posso contar uma historinha muito, muito rápida, de 1 minuto? Porque eu sou a rainha das histórias. Eu fico tentando inventar história para tentar deixar um pouco mais simples para as pessoas entenderem o que muitas Ai, vezes adoro. não conhece, né? Eu aprendo muito com história, então eu fico inventando histórias aí para explicar para as pessoas. Mas vamos pensar o seguinte, eu estou conversando com vocês pelo meu celular, certo? Eu conto essa história em todas as reuniões que eu faço com as famílias, todas, e eu vou contar para vocês. Então imagina que vem alguém aqui e fala, Carla, você não acha que está na hora de você trocar de celular? Pega um celular mais moderno, que tem uma resolução de câmera melhor, né? Você vai ter uma qualidade melhor para oferecer para os seus seguidores e tal. Isso é uma coisa. Agora imagina que a gente combinou 8 horas, vocês não têm ideia, é super bonitinho, tem roteiro, a live, a Dani é super organizada. Eu tô acostumada a fazer aquelas coisas assim que eu faço, meio a toque de caixa, mas vocês vão ver que lindo o roteiro que a Dani fez, com o que o Dr. Paulo vai falar, o que eu vou falar, super legal, adorei. Mas eu imaginar que eu entro aqui, a gente combinou 8 horas, e eu vou entrar, meu celular trava, fecha o Instagram, a câmera fica dando problema, o áudio não aparece, alguém chega do meu lado e fala, Carla, você precisa de um celular novo. Com esse celular não dá para você trabalhar, você não vai conseguir fazer a live. Entende a diferença do que seria bom e o que você precisa de um celular novo? O que seria bom para o paciente, muitas vezes a gente depende da boa vontade dos outros. Depende da boa vontade da escola, depende da boa vontade do vizinho, depende da boa vontade da família. O que o paciente, o que a pessoa precisa, ela vai ter por bem ou por mal. Quando a gente fala por bem ou por mal, por bem é conversando com a escola, falando com o plano de saúde, abrindo reclamação na ouvidoria, abrindo reclamação na ANS, falando com o condomínio, falando com o síndico. Por mal, é registrando o boletim de ocorrência, é fazendo um processo, é pedindo uma liminar, é pedindo indenização. Porque, no fim das contas, o que o Dr. Paulo falou com relação a que o convênio vai continuar negando, vai. Enquanto for, pensem bem, e é simples, você não precisa ser advogado, nem nenhum incrível aí na inteligência para conseguir entender isso. Enquanto for financeiramente interessante eles continuarem negando, eles vão continuar negando. Quando ficar mais caro eles responderem todos os processos em juízo, eles vão começar a oferecer a coisa certa. Porque é um negócio. Eles não estão ali para fazer o bem para as pessoas. É um negócio. E tudo bem ser um negócio. Eles precisam ganhar dinheiro e está tudo certo. Agora, enquanto for mais interessante financeiramente negar atendimento, infelizmente eles vão negar. Por isso que é tão importante a gente meter a boca no trombone. É tão importante quando o médico coloca que seu filho precisa de 20 horas e o convênio te dá 2 horas, você fala, mas tudo bem, 2 é melhor do que nada. Não, ele precisa de 2. Não foi isso que o médico falou? Que ele precisa de 20 horas? Então ele vai ter isso por bem ou por mal. Não tem dinheiro para pagar advogado. Procura a Defensoria Pública. Eles atuam de forma gratuita. Procura uma faculdade de Direito, procura a OAB, procura o Ministério Público. Tem como? Dá trabalho? Claro que dá. Ninguém vai bater na porta da sua casa falando, você está precisando do advogado para fazer o processo do seu filho? Mas enquanto a gente não fizer isso, eles vão continuar fazendo coisa errada. Eu me empolgo, né? Isso me lembrou uma coisa agora, menina, que é uma coisa que eu sempre falo, né? Eu sou dono de uma clínica, né? Mas eu não tenho nenhum conflito de interesse com isso, porque a minha clínica é de convênio também. Então, eu tenho uma coisa que eu sempre falo, às vezes os pais vão lá e começam a gritar porque a terapia não foi liberada. E se não foi liberada, não atende, é simples assim, porque ninguém trabalha gratuitamente. Então, se a terapia da criança não foi liberada, não tem atendimento. E pronto, porque eu não posso forçar os profissionais lá a trabalharem gratuitamente. E aí eu sempre digo para as famílias assim, você está gritando no lugar errado.
Porque eu como clínica, eu sou só prestador de serviço. Você traz aqui para mim, ó, doutor, tá liberado isso aqui, tá aqui o serviço, tá liberado isso aqui, tá aqui o serviço. Agora, se você não traz o tá liberado aqui, não tem serviço. Então, aonde que você tem que reclamar? No plano de saúde. Daí o pai fala assim, mas não são eles, o erro foi aqui. Daí eu falo, eu penso da seguinte forma, eu falo para os pais, eu falo, veja assim, nós na clínica, a gente ganha dinheiro como? Atendendo seu filho. Você acha que eu não quero atender, então? Eu gosto de perder dinheiro? Não. Quem está ganhando dinheiro quando não tem liberação é o teu plano. Porque cada dia que, por qualquer motivo que aconteceu, a secretária lá faltou, deu uma inconsistência, eu não entendo de administração de plano, mas cada dia que eles não liberaram a terapia do seu filho, quem que se deu mal? Eu, porque eu não ganho dinheiro, você, porque seu filho ficou sem atendimento. E quem é a única pessoa que se deu bem? O dono do plano. Tá certo? Então, isso é muito importante que as famílias tenham essa noção. Eu acho que mãe tem que reclamar sempre, tem que meter a boca sempre, só que tem que meter a boca na pessoa certa. Não adianta ficar indo em clínica. Gritando, gritar não resolve, chama atenção, mas não resolve, né? Eu sempre digo isso aí, a gente tem que pôr a boca no trombone, mas com a pessoa certa. Não adianta a gente reclamar no lugar errado, porque quem está oferecendo o serviço quer que teu filho vai. Porque cada dia que ele não foi, o profissional que estava sentado ali ficou sem ganhar o salário dele, né? Mas aí vem uma questão, né? Que aí, qual é a questão que normalmente fica totalmente confuso para os pais? Esse fluxograma, esse passo a passo que ocorre. Porque o primeiro momento é, meu filho é autista, meu filho precisa de fazer intervenção, X, Y, Z ali, que o médico prescreve. E aí? E para onde eu vou? Nem sabe com o plano de saúde. Você ia para o plano de saúde para quê? Para emergência? Para marcar uma consulta? Para fazer um exame ou outro? Se você fez uma cirurgia, você teve uma dorzinha de cabeça a mais. Mas quando vai fazer uma intervenção que é tão a longo prazo, que tem tantas barreiras, tantas questões, nós ficamos completamente perdidos. Por quê? Primeira coisa, no momento que o médico prescreve, a gente não sabe nem o que é aba. O médico chega lá com essas letrinhas, você. Tá, e aí? A aba que eu conheço era uma banda dos anos 80. Tipo, isso não é muito boa, né? Tô entregando Muito a idade, boa. mas eu gosto muito da música. Adoro, adoro. Ih, parou por aí. Uhum. E a gente fica completamente perdido. E ainda por cima, a questão da qualidade. Porque no primeiro momento a gente só quer aba. Ah, você faz aba? Ah, que bom. Da mesma forma que eu fui procurando. Por exemplo, eu tive problema na pele, né? Procurei um dermatologista. Fui ali, esse dermatologista, você faz esse procedimento, tá bom. Então, eu segui o passo a passo. E aí? E esse passo a passo em relação a ela, porque como é que a gente vai entender? E aí vem a questão. Quando a gente vai montar esse processo, porque o médico vai chegar lá e falar assim, olha, precisamos de tantas horas de intervenção. Ou como é que você vai montar isso? Para quem você vai solicitar? Oi! Ele não pode viver fazendo live com nenhum que ele parece, né, Gabs? Foi mal. Não pode deixar. Não, foi mal não, fique aí participando. Vocês estão Fique percebendo que ele tá participando. maior do que eu, né? Ó, muito a gente tá sentado do lado do outro, olha o tamanho, tá? É Né? fofo. Uau! Você, hein? Essa voz. Você já fez uma live com ele, lembra que vocês trocaram altas ideias? A gente Verdade. tava viajando, inclusive, quando a gente fez a live. E foi ótima. Conheci esse cara. Esse cara. Viu? Viu? Você gostou de falar com ele, né? Eu adorei. Ele me falou, mãe, eu gostei de conversar com ele. Foi outro dia a gente conversou. Foi uma entrevista, eu amei. Vamos fazer outra. Eu também quero uma live. Eu quero me inscrever também. Tô na fila. Tá, você fica de olho. Ó, a Dani falou que ela quer conversar também. Beleza, então. Tô na Fechou. fila. Fechou. Então tá. Então, agora tchau, Área. Não. Eu vou ficar aqui. Go out, mano. Eu vou ficar aqui. Vai lá. Ah, não, a mãe tá falando coisa séria agora. Ah, então tá. Pode. Tchau, gente. Vejo vocês outro dia. Tá Tchau, certo. fica com Deus, meu amor. Menino. Não sei o que E ele puxou. aí, essa pergunta que eu queria fazer, eu ia devolver para o doutor Paulo essa questão das horas, porque parte muito do médico, né? Como é que você se baseia? Como é que você desenvolve isso? Para quem você pede?
para que isso vá a advogado, né? Para que faça a ação um monte. Eu acho, Dani, que tem uma questão aqui no Brasil, isso é uma questão muito nossa aqui dos latino-americanos, assim, nos Estados Unidos é muito diferente isso, né? Mas o brasileiro ele ainda tem uma ideia, que é uma ideia, sei lá, ancestral, secular, de que o médico, ele ocupa uma posição hierárquica superior aos outros profissionais da área da saúde. E isso, na verdade, é um horror, isso, né? E você não precisa ir longe, é só você fica dentro de um hospital e começa a observar o comportamento da maior parte dos médicos. Você vai perceber que a maior parte dos médicos não pede, ele diz o que tem que fazer. Então ele olha para uma enfermeira, por exemplo, e fala assim: colhe sangue desse paciente aqui. Cara, se Trabalhei você 10 falar anos assim, em emergência. se você Eu falar sei. isso aí, por exemplo, nos Estados Unidos para um enfermeiro, você vai se incomodar demais. Por quê? Porque não existe hierarquia entre medicina e enfermagem, medicina e fisioterapia, fisioterapia e terapia ocupacional. Não existe hierarquia nenhuma, tá certo? Quer dizer assim, nós somos de áreas totalmente diferentes. Mas como isso é um ranço que a gente tem aqui no Brasil, o que que se entende como natural e, na verdade, é uma aberração? Se entende que o médico tem que terminar uma consulta, dar um laudo de autismo e daí, de uma forma quase que mediúnica, dizer assim: seu filho precisa de 15 horas de psicologia aba, 4 de fono, 2 de teoria. Tá, mas da onde você tirou esse número? Da onde? Você não tem, você acabou de fazer um diagnóstico, você não tem programa, você não tem PEI, você não fez nenhuma avaliação de barreira, você não sabe nada daquela criança. A única coisa que você fez foi dar diagnóstico. Então, veja, é claro que se você tem muita experiência nisso, pô, a chance de você acertar é muito grande. Se você errar, você vai errar por pouco, né? Vai pegar uma criança, por exemplo, autista de 2 anos de idade e falar que ela precisa de 4 horas de aba por semana, né? É óbvio que você vai errar. Ela precisa de 15, 18, 12, 20, sei lá. Então, você tem muita experiência, você vai errar por pouco. Agora, como que seria o certo? E veja, Mundo ideal. e olha que o certo ele seria muito mais econômico, muito mais econômico. O certo seria assim: eu, como médico, dou laudo de autismo, pau, encaminho para uma equipe. Aí a equipe avalia a criança. Aí aplica aquele monte de instrumento, tal, vai descobrir a linha de base, tudo que a criança sabe, não sabe, aquela folia toda, e vai dizer assim: bom, então teu filho, para tal coisa tinha que saber isso aqui, ele sabe aqui. Para tal coisa tinha que saber isso aqui, ele sabe aqui. E aí criou isso aqui. E daí eu digo: olha, o que eu tenho que ensinar para o seu filho é isso aqui. Para ensinar isso aqui, eu preciso de 18 horas por semana. Porque também não precisa ser 20. Talvez não seja 30, talvez não seja 12, pode ser 18. E daí então ele diz assim: olha, eu preciso de 18 horas por semana. E aí essa família pega esse documento, leva ao plano de saúde e o plano de saúde devolve. Aí o plano de saúde fala assim: não, infelizmente quem tem que pedir é o médico. Eu pergunto: mas por quê? O cara que é o psicólogo, que vai prestar o atendimento, o cara que é o terapeuta ocupacional, que vai prestar o atendimento, não é ele que está dizendo? É o princípio da razoabilidade, né? Por que que eu tenho que fazer um outro papel, copiando o que ele falou, para o plano poder liberar? E isso, Fiscalizando o que ele faz, e né? isso cria, Carla, um problema entre as especialidades. Sabe por quê? Porque muitas, e eu sempre falo isso para meus colegas de outras áreas, o fisioterapeuta, por exemplo, acha que o médico quer mandar nele. Não, eu não quero fazer isso aí, porque isso aí para mim é tudo trabalho gratuito. Cada vez que eu tenho que pegar um laudo de um coisa, fazer outro laudo e mandar para o plano, isso acontece fora da consulta. Ou seja, eu não tenho vantagem nenhuma em fazer isso. Eu só perco tempo em fazer isso. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente teria que desmistificar. Os médicos não querem preencher esse documento. O problema é que se eu não fizer esse documento, teu filho fica sem atendimento, porque o plano não libera. Então, embora eu acho que não haja previsão legal para isso, né? Mas aí também teria que judicializar isso também, aí o negócio vai ficando cada vez mais Eu complexo, queria né? aproveitar essa conversa para destrinchar uma coisa que foi falada sobre o PEI. Porque às vezes as pessoas estão aqui e não sabem nem para que serve também essa sigla, o que vem a ser isso, o que foi que trouxe, né, em relação, quando a gente está falando sobre o rol taxativo, sobre a questão dos processos, a necessidade de ter um plano bem estruturadinho, assim, para você ter essa intervenção. E aproveitando esse gancho, conversar sobre essas etapas, para as pessoas entenderem o que vem a ser uma intervenção com base na análise de comportamento.
E, gente, eu tô falando para vocês como uma pessoa que estuda sobre análise do comportamento, longe de ser uma analista do comportamento, mas eu sou simplesmente hiper focada nessa área, né? Eu vivencio, respiro isso, né? Mas a análise do comportamento é encantadora, né? Quando a gente começa a entender melhor, você percebe que funciona para todo mundo, funciona para o marido, para o vizinho, para a mãe, do amigo, para todo mundo, né? Porque todo mundo se comporta, então faz Eu gosto de brincar que o melhor analista do comportamento que existe hoje, na verdade, são dois, né? Os dois grandes analistas do comportamento é o Google e o Facebook. O Instagram faz parte da rede do Facebook e ele te entrega as melhores propagandas com base no que você consome. Ele escolhe o que você gosta para te entregar coisas que você engaja, né? gosta. Então, ele é fantástico, e enfim, mas aí ele faz várias coisas que a gente não enxerga por trás. E a análise do comportamento, quando a gente vai estudar sobre análise do comportamento, em especial os passos que eu vou falar aqui sobre a aba, a gente começa a entender esses mecanismos que eles fazem, né? Então, assim, gente, uma coisa, eu vou dar um passo a passo, que se isso daí não tiver seguido na clínica que seu filho está, já levanta uma luzinha vermelha, porque isso é muito importante. E eu estava falando com o Dr. Paulo mais cedo sobre esse passo assim, quando a criança chega com uma demanda, o médico fala, olha, não tenho certeza, enfim, vamos investigar essa questão. Por que ele está levando essa criança para um outro profissional? Porque esse profissional vai ter uma amostra comportamental muito maior. O médico, ele está ali na consulta, ele vai fazer uma consulta de 2 horas, que é muito relevante, 1 hora, 2 horas. Mas o analista do comportamento vai estar com essa criança durante muito mais tempo. Não só com essa criança, como uma família também, que é muito importante. E aí vem uma coisa que eu queria trazer para vocês, um conceito que não é muito dito, sobre essa questão da pré-anamnese. Aquele momento onde os pais chegou na clínica e falam, eu estou aqui. E aí é encaminhado formulário, checklist, para entender qual é a dor dessa família. Entender o que eles estão querendo. E aí sim, sentar com os pais, com os cuidadores. Então a gente tem esse pré-anamnese, né? Esse pré-encontro, onde a gente vai desenhar como entender quais são essas dores, essas necessidades. E aí a gente vai acolher essa família e entender como é a dinâmica. Gente, um bom profissional, um bom analista do comportamento, ele vai perguntar até qual é a formação dos pais para saber como se comunicar. Então, se os pais são engenheiros, vai usar uma linguagem tal. Se os pais são advogados, se não tem formação superior, enfim, ele vai adequar a sua linguagem para conseguir conversar com eles e entender como é a rotina familiar. Ele vai trazer, ele vai eliciar, ele vai conseguir trazer esses dados, ver como é que os pais estão ali com a criança. Isso leva tempo. Isso leva tempo e exige um olhar muito atento para conseguir, através de todos esses dados que ele conseguiu coletar, ele vai escolher os instrumentos de avaliação adequado, fazer uma avaliação direta com a criança. E essas avaliações, elas são imensas mesmo. Ela exige que entenda o que a criança faz. Então, ali, ele vai verificar quais são as habilidades que estão nessa criança, o que ela não faz, né? O que ela deveria fazer, conforme que a gente tem na literatura sobre marcos de desenvolvimento, e o que ela não deveria fazer, que são comportamentos inapropriados, comportamentos que são barreiras. Enfim, também, trazer questões também, que ele vai falar, isso não faz parte do meu escopo, e eu vou ter que encaminhar essa criança para uma outra especialidade, quem sabe voltar ao médico, procurar um fisioterapeuta, procurar, enfim, o analista do comportamento também pode ser um fisioterapeuta, pode ser um terapeuta ocupacional, mas ele vai fazer os encaminhamentos adequados, porque ele tem esse entendimento. E aí, depois disso, de tudo que eu falei, que avaliou e levantou as preferências, o que as crianças gostam também, que é importante essa avaliação, saber, porque essa é a base. A gente tem que saber o que essa criança gosta, e aí a gente faz o bendito PEI. Mas esse PEI, gente, eu gosto de chamar, na verdade, isso daí vocês não vão achar em lugar nenhum. Isso daí é coisa
vamos dizer, é do meu sovaco que eu tiro, e eu gosto de usar esse nome, que é a arquitetura da intervenção, onde a gente desenvolve o PEI e a gente vai desenvolver os programas de ensino da criança. Isso tudo que eu estou falando, sobre toda essa questão, onde a gente vai levantar os objetivos que a gente vai desenvolver com a criança, e com isso desenvolver objetivos a curto prazo, blá, 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 a gente vai conseguir finalmente saber o tempo que a gente vai ter para fazer essas intervenções com a criança, que vai depender tanto dessas habilidades da criança, como as habilidades de quem vai fazer essa intervenção ali. Então, se eu tenho profissionais que são experientes, competentes, enfim, que já têm uma experiência, uma expertise, ele vai conseguir muito mais tentativa, ele vai conseguir um engajamento mais rápido, ele vai fazer uma conexão mais rápida com a criança. Um profissional que ainda está nesse processo de desenvolvimento, a gente vai ter que estender um pouco isso, porque ele vai demorar um pouco mais para desenvolver possivelmente essa conexão. Então, com isso, esse analista ele vai voltar ali e falar, vai ser esse prazo. Lembrando, gente, eu gosto muito de aproveitar, quando eu falo sobre PEI, que o PEI é um documento tão sério, ele é um contrato que tem que ser assinado pelos pais, os pais têm que estar de acordo, porque ele é um contrato 360, os pais têm que entender o que está acontecendo, eles têm que estar comprometidos com isso, e aí sim a gente vai desenvolvendo os outros passos, que eu acho que já falei demais aqui. Eu ouço você falando, Dani, eu fico pensando na gerência de uma clínica, né? Eu vou te dar um exemplo para você ver como você... Porque, do ponto de vista teórico, é perfeito, né? Lógico, pô, assim funciona, lógico, né? Mas vamos pensar no chão da fábrica. Eu atendo lá um paciente, o paciente tem determinado plano de saúde. Aí eu quero que alguém faça essa avaliação toda, que tem que ser feita, né? Mas você concorda que isso aí vai demorar umas 4 semanas, mais ou menos? Vai umas 4 semanas, né? Eu vou precisar ali de pelo menos umas 12 intervenções, tal. Em média, em 4 semanas, umas 12 intervenções, eu consigo montar um PEI. Muito bem. Se o plano de saúde não liberou ainda porque eu não tenho o PEI, quem paga essas 12 intervenções? Não funciona. Mas quem pode? Sim, mas quem pode pagar? É isso que eu digo, assim, na prática, quando você vai para o chão da fábrica, o sistema de saúde no Brasil ele é extremamente cruel. Porque isso que você falou é o teórico e está absolutamente perfeito. Mas, assim, 12 intervenções com analista do comportamento, essa folia toda vai sair 4,5 pau. Quantas pessoas você conhece? Não, mas quantas pessoas... Não, eu tô falando só para montar o PEI, hein? 4,5 pau. Quantas pessoas você conhece que podem realmente, assim... Porque, claro, quando a gente pensa, né, no meu consultório particular, é outra coisa, né? Mas, assim, quando eu penso em análise do comportamento... A gente estava discutindo hoje mais cedo isso, Carla. Quando eu penso em análise do comportamento, eu estou pensando no norte, no nordeste. Eu estou pensando, assim, no interior do estado do Paraná, né? E aí, quando eu digo que eu tenho certeza absoluta do que eu vou falar para vocês, que não tem 0,1% das crianças no Brasil que acham que estão sendo tratadas para autismo, de cada 1000, talvez uma esteja verdadeiramente sendo tratada para autismo. Por quê? Porque é impossível. As pessoas não terão dinheiro para pagar essa primeira avaliação. Então, você parte do pressuposto que ela vai ter que esperar o plano de saúde liberar, porque daí o cara que vai fazer a avaliação, ele tem que estar com essa liberação na mão para poder fazer as 12 sessões. E se ele tem que estar com a liberação na mão, eu que sou médico, tive que inventar um número. Entende? Então... Não, mas é esse ponto que você está chegando que eu queria chegar mesmo. Porque... Na prática, as coisas, infelizmente, não são o mundo ideal, né? O mundo ideal é, eu passo no médico, o médico fala, pode ser autismo, eu preciso de uma avaliação. No fundo, psicólogo, no TO e tal, elas fazem avaliação, elas fazem relatório, elas devolvem para o médico. O médico, contando com tudo que já leu do relatório dos profissionais e com a avaliação dele, ele fala, não, é verdade, todo mundo está achando que é autismo, eu também acho, então a gente pode fechar um diagnóstico e, olha, ela está recomendando tantas horas, esse mais tantas horas, ok, concordo, acho que é bem isso mesmo. E aí ele faz um laudo com tudo isso. Agora, como que eu vou conseguir uma avaliação neuropsicológica? A gente briga com um plano de saúde muito... Apesar de que, de uns 4, 5 meses para cá, os convênios estão liberando mais avaliação neuropsicológica. Então, peçam para o convênio que está sendo mais fácil. Mas, ainda assim, não é tão simples. E aí, eu peço uma avaliação, eles falam, não, a avaliação não faz parte do rol da ANS. Eu só posso liberar a terapia.
Aí o médico, né, para ajudar a gente, faz então o diagnóstico, porque a gente está falando, e agora não tem como não pegar essa porta que o doutor Paulo abriu, quando a gente fala de Brasil. Eu estou em São Paulo, a capital financeira e mental do Brasil, a gente tem aqui em São Paulo, né, onde a gente tem, muito provavelmente, os profissionais mais bem preparados estão rodando por aqui. A gente tem muita gente, mas muita gente que ainda não consegue passar como um bom profissional, que não consegue passar em outros lugares. Tem gente espalhado pelo Brasil que tem dinheiro para pagar, e isso vocês devem conhecer também. Tem dinheiro para pagar um profissional, mas não tem nenhum profissional próximo de casa. Eu acompanho uma família lá do norte, o local mais próximo da casa deles é a 500 quilômetros. A criança fica uma semana na cidade dela, na escola, a mãe trabalhando, uma semana eles vão para a capital, onde a criança passa a semana inteira na clínica. E a mãe não trabalha essa semana e trabalha outra semana lá. Não faz muito sentido, mas vamos pensar na realidade dela. É o que ela tem de melhor para oferecer, isso porque ela pode pagar. E aquelas pessoas que dependem do SUS e que estão espalhadas pelo Brasil inteirinho, onde a internet chega, os pais estão diagnosticando os filhos em casa, a realidade é essa. Né? Muitas pessoas estão aprendendo a respeito do autismo e estão descobrindo o autismo dos seus filhos. Não tem um médico que faça um diagnóstico, não passa um neuropediatra. E às vezes, quando o pediatra da cidade fala, ok, tudo bem, eu também concordo, a gente não consegue uma fono na cidade para fazer uma terapia uma vez por mês. Às vezes a menina que passa lá nunca viu um autista na vida, não sabe como trabalhar. É assustador. E quando eu falo isso, mais uma vez eu me lembro de momentos que eu parei e eu ficava chorando. Quando a gente teve o Rio Te Ama, lembra que a gente estava lá, doutor, no Rio? Teve 2 vezes no evento que eu saí de dentro da sala de convenções e fui para a sala dos palestrantes para chorar. Porque a gente tinha ali o que existia de melhor para o autismo. Melhor no Brasil e de fora do Brasil. Só que tinha milhares de pessoas fora daquele salão que não tinham a menor ideia do que poderia ser oferecido dos seus filhos. Porque eles nem sabem o que existe de bom. Sabe? Então, acho que por isso é tão importante quando pessoas que têm um conhecimento a mais se colocam à disposição para compartilhar esse conhecimento, que pode parecer pouco para quem tem acesso a um bom médico, mas para quem não tem acesso a um bom profissional, um bom terapeuta, um bom analista, essas lives que a gente faz aqui, que tantos profissionais se dispõem a ajudar, pode ser a diferença no dia a dia daquele filho. A pessoa vai entender. Vou colocar uma lenha na fogueira. Dani, não é importante ter supervisão na análise de comportamento? Eu comecei a supervisão antes mesmo de começar a pós-graduação. Tá, então a minha pergunta, quem paga? Eu quero ser o advogado do diabo. Quem paga? Quem paga? Vamos lá, plano no de saúde. Brasil, acaba quem pagando... Não, quem acaba pagando a supervisão é o profissional. É o profissional. Não, então, mas vamos lá. Então, assim, ó, eu atendi um paciente e aí ele vai fazer o tratamento numa clínica que atende determinado plano de saúde. O profissional, ele está recebendo guias para atender, por exemplo, seu filho 4 horas por semana. Ele tá sendo pago para atender seu filho 4 horas por semana, com o que ele sabe. Tá certo? Uhum. Aí você fala assim, não, mas pera um pouco, eu ouvi ali o Dr. Paulo falando que é muito importante ter um supervisor analista do comportamento sênior. Tá bom, mas só que custa R$800 a hora. Quem paga? Você acha realmente que esse psicólogo que está ganhando 4 horas ali por semana, R$32 a hora e tal, você acha que ele vai pagar R$800? Não. Então, gente, tem uma coisa que a gente precisa começar a se conscientizar aqui no Brasil, que eu estou fazendo papel de advogado diabo aqui, mas assim, tem algumas coisas que a gente entende que é o certo, porque todo mundo sabe disso, que é o certo. Todo mundo sabe. Então aqui, ó, tem o AT, tem o analista de comportamento, tem o analista de comportamento sênior, que é um cara com doutorado, mestrado, tá. Todo mundo sabe disso aí. E esse povo lá dos analistas de comportamento ficam falando isso. A minha pergunta só é como que operacionaliza, é quem paga. Porque se o pai puder pagar, o assunto é resolvido. Eu pagava mais de R$3.000 por mês em supervisão. Pois é, mas então é isso que eu estou te dizendo, Linda. Quando o pai pode pagar, o assunto está resolvido. Não, e eu pagava supervisão para uma criança. Então veja assim, ó. Quando o pai pode pagar, está resolvido, né? Aí a família fala assim, não, você que é dono da clínica, quem tem que pagar é você. Eu falo, não, a lei não me obriga a pagar. A lei diz que eu tenho que prestar o serviço pelo qual eu estou sendo pago. Então, eu estou sendo pago para dar para o seu filho 8 horas de psicologia, 12 horas, tal. Então, tá aqui, eu estou oferecendo. Ah, mas o supervisor não tem.
Claro, a maior parte das clínicas tem, né, gente? Clínicas boas, assim, é claro que tem, né? Mas eu só estou dizendo, eu estou levantando essa bola para que vocês entendam que uma coisa é o certo, é o ideal, uma coisa muito distante é o possível. Então, quando você chega numa clínica qualquer e diz assim, eu quero saber aqui quem que é o supervisor, porque eu quero. Tá bom. E eles vão te dizer assim, não tem. Por que que não tem? Porque a lei não obriga. Você vai pagar? Se você pagar, eu aceito. Se você não vai pagar, não tem. Então, isso é muito duro, mas essa é a realidade do nosso país, né? A gente gosta muito de ver as coisas na teoria, porque daí nos Estados Unidos, né, a galera fala lá assim, não, mas nos Estados Unidos tá bom, mas só que nos Estados Unidos o governo paga. Então, como o governo paga, aí tem. Agora, aqui o governo paga nada. Então, se o governo não paga nada, não tem nada. É simples assim. Paulo, aproveitando tudo que você está trazendo, vocês, pelo amor de Deus, a gente conversa todo dia há muito tempo e você sabe todo o meu drama, né? E eu cheguei a uma conclusão conversando com você uma vez, falando assim, eu não consigo custear que o Aquiles ele tem muitos déficits, né? Por isso que eu me capacitei. E justamente o meu drama foi que para cada hora de intervenção dele, eu gasto muito, mas muito tempo por trás. E esse tempo, eu como mãe, porque eu estudei e tudo, eu fiz isso porque eu não tinha condição de ficar pagando ninguém para fazer isso para mim, porque seria uma fortuna. E aí você pega um profissional desse para aplicar, a cada hora que ele está sentado ali com a criança, ninguém vê esse tempo inteiro que ele está ali preparando o material e tudo isso faz parte do custo. É um negócio imenso. Ó, E isso o aí é material outra nem coisa. sempre é certo. Isso é outra coisa, ó, que os profissionais eles perguntam, né? Então, por exemplo, assim, ó, quando você vai fazer uma sessão ali, você concorda que você tem que chegar ali com tudo pronto? Ué, porque a mãe chega lá e te dá a criança na mão. Você vai fazer o quê? Você tem que aplicar, tá certo? Muito bem. Aí o profissional pergunta para você assim, tô sendo advogado do diabo, hein? Vocês duas têm filhos. O profissional pergunta assim, mas doutor Paulo, o plano de saúde, ele tá me pagando para fazer 45 minutos com a criança. Eu vou preparar o material que horas? Que horas? Ou seja, então se eu chego para ele e digo assim, não, você tem que chegar aqui com tudo pronto, a sala tem que estar preparada, os brinquedos, o peito tem que estar pronto, você tem Atividade que... pensada, Sim, ficha preenchida. sim, mas que horas que ele faz? Porque ele não está recebendo para isso. Você está entendendo qual que é o dilema do plano de saúde no Brasil? É assim, o plano de saúde ele paga um pacote para você. Agora, existe uma estratosfera fora daquele pacote que ninguém paga. Sabe por que eu estou falando isso, Carla? Porque aqui, e olha que eu estou num lugar aqui em Curitiba. Curitiba hoje é um selo. Veja, quem está aqui fica reclamando da saúde em Curitiba, né? Mas é porque nunca viu como é fora. Porque em Curitiba nós temos mais de 20 clínicas para tratamento de criança autista, né? Você fala assim, mas tem muitas que são ruins. Tá bom, mas só que na maior parte dos lugares não tem nada, não tem nenhuma. Curitiba tem mais de 20. Então, por que eu estou te falando isso? Porque eu percebo claramente um movimento de muitos profissionais e clínicas inteiras saindo do plano de saúde. Simplesmente saindo. E se nós não fizermos nada, presta atenção, se nós não fizermos nada a respeito disso, em pouquíssimo tempo, e esse pouquíssimo tempo eu estou falando 1 ou 2 anos, não terá mais atendimento por plano de saúde para autismo no Brasil. Não terá. Sabe por quê? Porque todo mundo vai sair. E a família, ela vai ter que dar um jeito, porque você não vai deixar todas as crianças sem tratamento. Então, esse é um movimento que eu estou vendo aqui no nosso município, e eu garanto que isso está acontecendo. Por quê? Porque não é razoável os valores que são acordados, não é razoável a forma como os gestores das operadoras de saúde lidam com o pagamento desses honorários. Desculpa, Carla, eu te interrompi. Não, imagina, cada coisa que vocês vão falando vai vindo aqui, eu vou me controlando para não interromper e não atropelar vocês. Mas entendem, quando eu falo, e eu falo isso há algum tempo, que na maioria esmagadora das vezes, os bons profissionais, quem entende do assunto, não está no plano de saúde. E eu sempre falo isso, e já teve alguns profissionais falando, olha, eu sei do que eu estou fazendo e eu atendo plano de saúde. Você é uma exceção se você faz isso, porque a maioria esmagadora não continua no plano de saúde. Em vez de eu atender o dia inteirinho, né, recebendo 20, 30, 40 reais no máximo pelo plano de saúde, eu atendo 2, 3 pacientes no particular e eu posso atender de uma forma mais adequada.
Assim como a Dani, eu também fui AT do Gabriel. Dos 3 até os 7 anos de idade, eu ficava de 3 a 4 horas todos os dias com ele, numa salinha que a gente fechou na sala do do nosso apartamento, que não é grande, onde eu fazia muita atividade, muita brincadeira dirigida com ele. E às vezes eu e o Zé, a gente ficava até de madrugada preparando material. Enquanto ele ia para a escola, eu saía muitas vezes para comprar coisas, para preparar as coisas para quando ele voltasse da escola, eu ficava fazendo as atividades com ele ali. Então, por isso não é tão barato, né? Tem um custo aqueles bons profissionais que atendem. E a maioria não está no plano de saúde. Ah, então o que eu posso fazer? Eu posso sentar e chorar? Você até senta e chora, mas depois você levanta a cabeça e vai procurar alguém. Por quê? E aí agora eu vou vender o meu peixe, assim, né? Com todo respeito, mas o médico prescreveu aquela quantidade de horário, o plano não está te oferecendo tudo aquilo, reclame juízo. Porque se o laudo está bem feito, está justificado, os relatórios dos profissionais estão declarando, dizendo que você precisa, seu filho, você precisa daquela quantidade de horas, se o convênio te oferece 2, 3 horas, não é o suficiente. Ele não está atendendo conforme o laudo. Você pode ter direito ao tal do reembolso integral que todo mundo quer. Vamos imaginar que o plano de saúde te ofereça aquela quantidade de horas, mas com gente que não tem a menor ideia do que está fazendo. Ele está lá passando tempo, está no WhatsApp, está brincando com a criança. E brincar é muito legal, mas nem toda brincadeira ensina. Tem brincadeira que ensina, tem brincadeira que não. Então, se o plano não atende com profissionais qualificados, conforme foi prescrito, você pode levar isso em juízo e conseguir o tratamento numa clínica particular, com reembolso integral. Vamos voltar para aquela lógica que eu falei agora há pouco. Enquanto a gente continuar aceitando aquele favor, aquelas migalhas de direito que estão oferecendo, os planos vão continuar oferecendo aquilo que é barato. Para que eu vou pagar 150, 200, 300 reais numa sessão de terapia, sendo que eu pago 30 reais e a mãe está lá feliz? Para que eu vou oferecer 20 horas para o Joãozinho por semana, se eu posso atender 20 Joãozinhos uma hora por semana e eu tenho 20 mães que não me reclamam, que não fazem absolutamente nada contra o meu plano de saúde. Eu estou economizando todo o restante. Então, não é uma questão de falar para todo mundo, entra com o processo contra o plano, vamos judicializar e tudo. Mas nós precisamos parar de aceitar aquilo que querem oferecer. Se o seu filho precisa daquilo, o médico deu que ele precisa daquilo, os profissionais deram o relatório que ele precisa, não se contente com aquilo que estão oferecendo. O plano precisa oferecer o atendimento dentro do prazo determinado pela ANS, que para terapias é de 14 dias úteis. Então, aquela história de ficar 2 meses, 3 meses na fila de espera não existe. Não pode existir. Estão fazendo isso? Abre uma reclamação no plano, anota o protocolo, liga para a ANS 0800, alguma coisa, dá um Google aí que vocês acham. Liguem para a ANS e abre a reclamação. Para essa questão de prazo, milagrosamente aparece a agenda disponível. Normalmente o plano libera 1, 2, no máximo 3 sessões por semana. É aquilo que o médico pediu? Muito bem. Então você pode descobrir se o profissional que está atendendo é qualificado. Agora, o médico pediu mais, o plano está oferecendo aquilo, abre a reclamação de novo, abre a reclamação na ANS. Não resolveu? Quando você chega em juízo com tudo isso documentado, a chance de você ter a tal da liminar, que é o que todo mundo quer, é muito grande, porque a gente já está documentado. Você chega lá e fala, juiz, ó, o médico pediu tanto. Olha, eu entrei em contato com o plano de saúde, eles falaram que eles oferecem só isso aqui. Isso aqui não é o que o médico está pedindo. O juiz vai determinar que seja oferecido aquele tratamento. Mesmo com essa decisão do tal, do rol taxativo, do STJ e tudo mais, milhares de juízes continuaram decidindo a favor do tratamento adequado. Mas, infelizmente, obviamente, muitos juízes começaram a negar a liminar. E foi o que a gente mais sentiu, na verdade, foram as liminares caindo. Porque agora muitos juízes falaram, não, peraí, eu preciso analisar melhor, porque agora é taxativo e tudo mais, tá? Mas graças a Deus, esses efeitos aí maléficos e devastadores do rol taxativo vai ser quebrado aí em pouco tempo. Mas não tem jeito. A gente vai continuar tendo que exigir em juízo. E se a gente parar para pensar, sim, mais de 90% dos atendimentos oferecidos pelos planos de saúde são totalmente inadequados. Mas a maioria das pessoas, porque não tem dinheiro com o processo, porque acha que não vai dar em nada, porque acha que dá muito trabalho, ou que vai demorar demais, enfim, acabam aceitando aquilo que é oferecido.
O problema é que a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de autonomia, a gente está falando de futuro, né? Porque nós pais não vivemos para sempre, e daqui a um tempo a gente tem adultos que não são funcionais, adultos que não sabem passar uma manteiga no pão e tomar um leite, e adultos que não sabem tomar um banho, trocar de roupa, entende? Depende muito da realidade de cada um. Do mesmo jeito que a Dani falou e o que o Dr. Paulo falaram, né? Com relação a entender a necessidade do paciente. Na verdade, isso faz parte da obrigação de qualquer profissional. Alguém me contrata para reunião, eu tenho que entender qual é a realidade daquela família. Para que eu vou falar de um plano de saúde que custa 5 mil reais por mês se aquela família recebe 1.000 e pouco por mês? Não faz o menor sentido. Todo mundo precisa entender aquela realidade. E médicos, a gente tem tantos médicos prescrevendo 20, 30 horas, coitado da família não consegue nem sair para levar a criança na escola, muitas vezes. A gente precisa estar entendendo as pessoas como pessoas, né? E não como um algoritmo que, olha, tantas horas vai lá e faz e tudo. Entender, as pessoas entenderem o que é esse tal de aba. Quando eu recebi o E diagnóstico, uma coisa que você... eu achava que aba era adestramento, né, Dani? Eu falava, eu não vou dar MM para o meu filho aprender as coisas. Eu fiquei chocada. Isso há quase 9 anos atrás, o que eu achava de aba na internet era adestramento. Eu lembro perfeitamente de eu falando para o Zé, o Gabriel não é cachorro, eu não vou dar MM para ele. E depois eu descobri que aba é um negócio incrível. E eu sou mega defensora da análise do comportamento, tento usar no meu dia a dia com todo mundo. Mas a gente tem muita falta de conhecimento. Isso Eu a gente confesso que eu usei café para malhar. Tem gente que usa MM. Eu consegui, hoje em dia eu tô malhando todos os dias e eu comecei falando, depois que eu malhar eu vou tomar uma xícara de café. Você sabe que eu tenho um exemplo que eu sempre dou, Dani, para as famílias, né? Quando começa esse papinho de adestramento, a pessoa chega para mim e fala assim, doutor Paulo, por que o senhor vai para o seu consultório trabalhar todo dia? Eu falo, porque eu sou um altruísta, eu adoro a medicina, eu amo criança. Aí a pessoa fala assim, mas se eu tirar o seu salário, o senhor continua indo? Eu falo, não, aí não, né? Bom, então você não vai porque você ama criança, você pode amar crianças, mas você vai para ganhar seu salário. Então, a mesma lógica é essa. Então, o meu comportamento ele foi adestrado pelo salário, tá certo? Não, simplesmente a vida ela é feita assim, a vida é feita de reforços. Então a gente se comporta segundo há ou não há um reforço. Então quando você escolhe dar M, eu sempre falo brincando em aula, né? A melhor coisa que aconteceria seria se criança fosse sensível a dinheiro, porque daí dava dinheiro para eles, não seria fantástico? Dá dinheiro, fala assim, cara, aprende isso aqui que eu te dou tantos reais, aprende isso aqui que eu te dou. O problema é que você fala isso para um nenê de 2 anos, ele joga o dinheiro fora, porque ele não entende o valor daquilo. Mas o reforçador mais generalizável que existe é o dinheiro. Então seria bom se isso funcionasse assim, que a criança seria... dinheiro. Aí a gente tá... Um gancho que eu queria trazer, que você falou sobre a questão dos Estados Unidos e a questão da intervenção, uma coisa que as pessoas ficam naquela romantização dos Estados Unidos e não sabem é que mesmo a pessoa usando lá no plano de saúde, né, que são os seguros, né, os seguros de saúde, existe um acordo da família fazer a intervenção também. Isso daí não é... Eles têm um treinamento, a família tem que estar engajada no processo por conta do contrato comportamental. Então, a família, ela tem que passar por esse processo e as pessoas não têm esse entendimento dessa complexidade. Então, a gente fica romantizando muito, né? IAT, né? Como? Isso é uma... IAT. Isso é uma outra coisa, que aqui no Brasil você fala que uma criança vai ser atendida por AT, a pessoa fala assim, mas isso é um absurdo, eu quero um analista do comportamento. Tá bom, mas analista do comportamento custa R$ 800 a hora. Entendeu? Então não é analista do comportamento. Então nos Estados Unidos você acha que vai ter um analista do comportamento para cada criança autista? Óbvio que não. Então você tem um analista do comportamento que coordena ali. Claro que o AT lá, gente, é um cara muito bem formado. Muito, né? O RBT é um cara muito bem formado. Mas é um AT, não é um analista do comportamento. Aqui no Brasil, a gente precisaria também começar a desmistificar isso aí, né? O Brasil e os Estados Unidos, eles têm algumas particularidades muito semelhantes. A grande diferença é que eles são ricos, a gente é pobre, mas a dimensão é muito parecida, o número da população é muito parecido, né? A distribuição de autistas é muito parecido. Então, veja, lá não funcionaria você ter um analista do comportamento para cada criança. Aqui também não vai funcionar.
simplesmente porque se eles que são ricos não têm dinheiro para pagar isso aí, imagina a gente que é pobre. Nunca isso vai acontecer. Eu estou dizendo de novo, eu não estou pensando agora em quem tem plano de saúde ou em quem é rico pode pagar particular. Eu estou pensando nos outros 99,99% que não tem plano, não tem, ou tem um plano que não tem nada de clínica credenciada, ou que nem tem plano de saúde. Então, essa história da gente investir em formação de AT no Brasil deveria ser a hype, agora ficou na moda esse termo, né? Deve ser a hype da discussão, hoje em dia deveria ser isso, né? Envolver ATs que pudessem baratear o tratamento mantendo qualidade. Só uma coisa, que as pessoas estão perguntando onde achei informação. Tem 3 sites aqui que vocês têm que conhecer. A da Carla, lógico, Autismo Legal, inclusive tá no meu site, eu coloco lá, site essencial, assim, ela coloca tudo bonitinho, tem um aplicativo, o site do Dr. Paulo Liberalesso. Gente, muito fácil, vocês colocam lá no Google, Autismo Legal, pão. Só coloca Paulo Liberalesso, pauloliberalesso.com, pão, tá ali o dele, que é cheio de texto, material, e tem o meu site também, o daniacf.com, que aí ali também eu coloco tudo que eu fui criando, fazendo, virou um trem gigantesco aquele site. Então vocês vão nesses materiais que vocês vão achar muita, muita coisa. Então, O meu site salvou. só é bom porque é a Dani que faz. Só tá é bom porque ela que faz. explicado. Eu preciso de uma Dani, gente. Primeiro não tinha. Quando eu tentei fazer, ficou uma merda. Daí ela falou assim, não, mas assim não dá, tem que fazer de outro jeito. Aí só ficou direito porque ela fez, na verdade. Eu só entro com a matéria, mas quem faz a coisa acontecer é tudo ela. Eu, Perfeito. quando conheci o Paulo, eu desesperei. Eu fui procurei na internet, eu achava muita coisa dele. Achei um blog lá antigo, que eu assisti um vídeo antigo dele, foi aí que eu saí maratonando. Eu não acredito que esse homem tem um site. Eu sou muito desleixado com isso aí. Deixa eu falar uma coisa que pode ser uma notícia muito legal, apesar de que de repente já tem gente sabendo disso, mas já está sendo estruturado e obviamente que, né, pegando o gancho de novo, doutor Paulo, a gente tem muitas semelhanças entre Brasil e Estados Unidos, mas a gente tem que lembrar que a gente está alguns anos-luz atrás deles. Então, assim, o que acontece lá, depois de um certo tempo, chega aqui e está começando a ser estruturado aqui no Brasil a possibilidade de um analista de comportamento, sendo uma profissão regulamentada, tem muita briga com conselhos de classe, com formação, MEC e tudo mais, tal. Então, assim, muita gente agora, por conta desse projeto de lei, o povo acha que eu consigo aprovar a lei, né? E, gente, não, né? Não é bem assim. Mas tem um monte de gente falando, a gente precisa do AT, a gente precisa ter lei para o AT e tal. Tem muita gente já pensando nisso, mas tem muitos pré-requisitos que precisam ser estruturados antes de fato, a gente ter a profissão do analista do AT devidamente regulamentado. Então, a gente tem aí um chão pela frente, mas tem muita gente já de olho nisso. Mais um tempo a gente precisa. Falei pro pessoal aqui, ó, tirar print dos sites. Tira print da tela, gente, que aí vocês já guardam todos os sites para consultar depois. Você fala assim, quero entender direito, quero entender sobre neurociência, quero entender mais sobre aba. Tá aí, ó, pronto. Vocês tirem um print que tá resolvido. Deixa eu falar uma última coisa, porque a gente acha que já passou, estourou do horário, né, Carla? Tem uma coisa que os advogados, eles sempre pedem para colocar em laudo, e eu respondo a 2 processos por conta disso, porque a rigor não cabe ao médico fazer esse tipo de afirmação num laudo médico, né? O cara até... Eu não aconselho que faça, porque eu, quando fiz, me lasquei. Mas é o negócio do sujeito que está numa clínica e tem vínculo e não mudar de clínica. Então... Eu vou falar aqui, porque como vai ficar gravado, talvez alguma família possa usar isso para armamentar algum processo. Veja um pouco. Eu vou dar uma explicação, que é uma explicação sob a ótica da neurociência. Porque essa história de que gosta do profissional... E daí, se eu sou o juiz, eu falo, não, tá bom, mas gosta desse, mas pode gostar daquele, qual é o problema? Então, já que gostou, não gosta do outro. Mas, como eu sempre digo, né, tem até meme na internet disso aí, tudo, absolutamente tudo pode ser explicado pela neurociência, inclusive este fato. Então, eu vou deixar aqui gravado, Carla, porque acho que talvez até para você ser legal isso aí. Então, assim, ó,
Quando duas pessoas se conhecem, essas duas pessoas pode ser qualquer pessoa. Pode ser um sujeito que está na noite num bar e encontra uma mulher, ou pode ser uma criança que encontra um terapeuta numa clínica ali. Mas quando duas pessoas se encontram, pode acontecer três coisas, tá certo? Primeira, pode não acontecer nada. Você olha e segue teu caminho. Por exemplo, eu estou andando no shopping, eu olho para um monte de gente e eu não sinto nada. Eu simplesmente olho e sigo o meu caminho. Pode acontecer uma antipatia. Pode haver alguma coisa naquela pessoa que o meu cérebro ele vai encarar como alguma coisa antipática e aquele tipo de negócio que você fala assim, puta, eu não gosto daquela pessoa. Daí outro fala assim, mas aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, eu simplesmente não gosto, eu não gosto de graça daquela pessoa. E pode acontecer uma terceira coisa que é uma simpatia. Você pode simplesmente gostar daquela pessoa. Então, vamos pegar esse terceiro caso, porque os outros dois para nós não interessa, né? Então, se a criança não sentir nada pelo terapeuta, não interessa. Se a criança não gostar do terapeuta, não interessa, vai ter que mudar. Mas para a gente interessa esse último aqui, que é a criança que sentiu alguma simpatia, né? Então você levou numa clínica, a tua criança parece que gostou daquele determinado psicólogo. Quando a gente fala que a criança gostou do psicólogo, o que exatamente a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer que alguns circuitos, principalmente um circuito chamado órbito frontal no cérebro, teve um acúmulo de dopamina ali. Isso é quando você também olhou para uma menina e você falou, puxa, mas eu estou achando que eu estou gostando dessa menina aqui. O circuito órbito frontal e as áreas de recompensa começaram a aumentar a dopamina do seu cérebro. Muito bem. E aí, então, você começa a gostar de estar na presença daquela pessoa. Aí você volta na próxima sessão e encontra de novo aquela pessoa. Como você já gostou daquela pessoa, o teu cérebro aumenta mais a dopamina ainda. E ela começa a dar picos de dopamina toda vez que você está na presença daquela pessoa. Aí, pessoal, é que tem o pulo do gato. Lembra que eu falei do casal de namorados? Então, nesse momento, se o interesse que você tem por aquela pessoa ele é de natureza sexual, começa igual. Começa com a dopamina aumentando. Se o interesse é de natureza sexual, começa a aumentar uma outra substância que é a testosterona. E aí então você passa a sentir desejo sexual por aquele indivíduo. Claro que esse não é o nosso contexto. No contexto terapêutico, quando aumenta essa dopamina, vocês se lembram, todas as vezes que a gente falou sobre TDAH, né? Quando aumenta a dopamina, o que aumenta muito? A atenção e concentração. Aí, então, aquele indivíduo que já gostava de estar na presença daquele terapeuta, ele começa a ficar altamente atento quando ele está na presença daquele terapeuta. A atenção é a base do aprendizado. Então, é a partir desse momento que a mãe fala assim, puxa, mas o meu filho, ele gosta tanto daquela psicóloga que ele está aprendendo com ela como nunca aprendeu na vida. É só neurociência, porque aumentou a dopamina porque gostou, na segunda fase aumentou mais ainda, começou a aumentar a atenção, ele começou a prestar atenção naquilo. E aí, pessoal, é por isso que quando você leva teu filho autista numa psicóloga e ele olha a psicóloga, ele ama a psicóloga, o que ele faz? Ele levanta e faz assim, ele faz estereotipia assim. Por quê? Porque dopamina muito alta no cérebro... Ele estava batendo asinha de felicidade, parecia que ele estava batendo, não tinha a menor ideia que era estereotipia isso. É por isso, Carla, que eu sempre falo, eu sou um cara que hoje em dia eu adoro ver estereotipia em criança autista, porque nesse caso, o que está acontecendo? Está dando pico de dopamina ali, a criança começa a estereotipar. E aí, pessoal, é que vem o pulo do gato de o porquê que essas relações elas deveriam ser relações mantidas. Quando essa dopamina está lá em cima no cérebro e a criança está gostando e está atenta ao terapeuta dela, sabe o que começa a aumentar? Começa a aumentar um outro hormônio que se chama ocitocina. E a ocitocina é o hormônio do apego. É exatamente por isso que quando nasce um bebê, o bebê da mulher ali, o cérebro da mulher explode de ocitocina. Por quê? Porque essa é a forma como a natureza reconheceu, a natureza resolveu, da mãe gostar do filho, da mãe ter apego pelo filho. E aí então o cérebro daquele neném, na presença do terapeuta, começa a aumentar a ocitocina. E a criança começa a ter um vínculo muito forte com aquele terapeuta. A última fase, quando a ocitocina já está lá em cima, o cérebro começa a aumentar a serotonina. E aí, então, o menino começa a ter sensações de prazer quando está na presença daquele terapeuta. Então, essa explicação uma vez eu dei em juízo, há muitos anos atrás, né? E o juiz, eu lembro como se fosse hoje, ele falou assim, doutor Paulo, eu não sei se eu entendi muito, mas eu entendi que é muito importante isso, né? Então, todo esse fenômeno neurológico que eu expliquei aqui,
é o que acontece quando uma criança está desenvolvendo esse approach pelo terapeuta. Quando você tira essa criança desse terapeuta e vai colocar em outro, não é que isso não possa acontecer de novo, vai acontecer de novo. Só que todo esse processo bioquímico, ele tem que ser refeito no seu cérebro. Então, essa é a explicação da neurociência. Por que não é uma boa ideia você tirar a criança de um terapeuta, de uma clínica e transferir para outra? Olha, eu só posso bater palma. A gente usa esse argumento em juízo, mas não dá para ter toda essa propriedade. Então, eu queria te pedir uma autorização em nome de muitos advogados. Essa live vai ficar salva. Eles podiam recortar esse pedacinho do vídeo e anexar o link em juízo para que os juízes possam entender de uma forma que nós, advogados, não vamos conseguir explicar com tanta propriedade. Você faz esse recorte, Dani? Não, peraí, o Paulo ele tem gravado. Eu não sei se ele tem no canal que ele deletou. Provavelmente, mas eu gravo isso, Carla, e passo. Eu gravo e passo para vocês. Eu gravo uma outra explicação e passo. Legal, porque nós advogados usamos muito isso. Óbvio que não é um argumento cabal, né? É diferente daquele, olha, tem que ter qualificação, não apresentou certificado. Ó, deixa eu falar um negócio, tem um monte de clínicas por aí apresentando certificado de 5, 6, 10, 15 horas, como se o profissional fosse especialista. Daqueles cursos de final de semana que são super legais, que a gente aprende um tanto de coisa, mas ninguém se especializa em curso de final de semana. Então, se por acaso você pediu certificado da clínica onde estou atendendo seu filho e estão passando esse tipo de certificado de 2, 3, 20 horas, que seja, não é especialista. Ele tem uma ideia do que ele poderia aprender se ele se especializasse, mas não é especialista, ok? Então, não é né, voltando para esse, não é um argumento cabal que onde você apresenta e pronto, acabou. Mas não tem como o juiz não entender uma explicação maravilhosa dessa. Então, doutor Paulo, mais uma vez, ó, obrigada. Eu vou gravar e vou te mandar, Carla. Acho que é legal isso aí. Obrigada. E existem várias técnicas também que para fazer essa conexão, né? Existem várias técnicas que o profissional pode usar, porque muitas vezes eles não vira e mexe, chega profissional comigo chamando direct, Dani, eu tô com uma criança que eu não faço conexão nenhuma, não... Enfim, existem técnicas para isso. Levam muito tempo, como o Dr. Paulo falou, né? E isso pode ser muito bem documentada também para falar, olha, eu segui essa técnica, nós seguimos todo esse passo, nós tivemos que fazer toda essa dinâmica na sala. Enfim, reproduzir isso vai ser muito complicado em qualquer outro ambiente. Então, vendo pela ótica da análise do comportamento, isso também pode gerar muito documento, né? Para ajudar a agregar. Gente, muito obrigada pela live. Assim, eu só tenho a agradecer vocês dois aqui, super, eu tenho muita admiração. Eu que agradeço, Dani. Obrigada demais. Eu que agradeço o teu tempo, agradeço o tempo da Carla. Antes de você entrar, Carla, eu estava contando para o pessoal que a gente tinha uma live marcada 1 ou 2 semanas atrás e caiu justamente na noite que você precisou viajar para Brasília. E daí você, muito constrangida, eu quase fiz uma piada, né? Eu ia falar assim, não, desmarca essa viagem, faz a live comigo. Não, que bom, Lida, que deu pra gente se encontrar hoje. Com a Carla, que toda vez que ela vem aqui, acontece um negócio, e ela tava aqui em Brasília, do meu ladinho. Foi aquele... Você sabe, eu não encontrei você. A Amanda T.O. também está em Brasília, eu não consegui encontrar. Mas eu já dei aula em Brasília, do hotel, com internet no celular. Vocês não têm ideia, muita coisa aconteceu assim. Mas, olha, eu me junto às centenas de pessoas que estão aqui que falam que poderiam ficar a noite inteira ouvindo o Dr. Paulo. Eu já falei isso para você e vou repetir. Acho que você é uma das mentes mais brilhantes que eu já tive a oportunidade de conhecer. E ele é esse gentileza sua. Gentileza sua, cara. Tudo favor que a gente manda para Paulo. Quando eu tenho alguma dúvida, principalmente na questão na área médica, evidências científicas, quantas vezes já não te mandei mensagem, né, doutor Paulo? Doutor Paulo, me explica melhor essa questão. Hierarquia, no projeto de lei, eu entrei em contato com ele, com o doutor Gadia, com outros médicos que eu admiro muito, perguntando algumas coisas que eram essenciais para a gente poder sugerir alterações naquele projeto de lei que fosse de uma forma segura
para todas as pessoas e tudo, e eu agradeço de verdade. Eu não te agradeci publicamente com relação a isso, estou te agradecendo agora. Sempre teve Nós é que agradecemos, Carla. Nós é que agradecemos todo o seu esforço, linda. Chega uma hora da vida que a gente tem que começar a devolver para a sociedade um pouco de tudo aquilo que a gente conseguiu, e você está fazendo isso com maestria. Dani também, quantidade de tempo que ela investe devolvendo coisa para a sociedade, então as duas de parabéns, eu sou telespectador. Pessoal, fiquem com Deus. Dani, obrigado. Carla, obrigado. Fiquem com Deus. Nos vemos em breve. Tchau, tchau, gente. Bom descanso.